alguém, as pessoas que de fato gostam de dar, não é que eu creio que todos vocês gostam de dar, mas tem aquelas pessoas que são mais sensíveis, é natural isso, né? E você não sabe como é bom a gente quando encontra uma pessoa, que você é aquela pessoa que eu vou abençoar, porque Deus mostra em você. Querido, quando a gente fala em ser generoso e dar, eu te digo uma coisa, eu estou falando de você ser abençoado, amém? Se a Bíblia diz que é melhor dar do que receber, e o próprio Jesus é quem falou isso, é como se ele estivesse dizendo: olha, você precisa aprender a dar, você precisa ser sensível às necessidades das pessoas, você precisa ser generoso com as necessidades das pessoas, e não só de pessoas, às vezes de entidades, não é? Às vezes de pessoas que nem evangélicas são, como nem crentes são, não importa, querido. A Bíblia não manda você dar a pessoa só que confessa a sua fé, ela manda você ser generoso com qualquer pessoa que você sentir no seu coração, amém? Então, Deus começa o seu ministério nos dando a vida, nos dando, foi o que eu falei. O que foi mais depois da vida? O amor. E depois, seu filho Jesus. Jesus começa o seu ministério um tempo integral dando Deus. Jesus nasceu de 1 a 30 anos mais ou menos. Jesus se preparou, treinou, se disciplinou para dar tudo. Não foi para pedir. Jesus não pediu nada, ele deu tudo. E no seu ministério, em torno de 3 anos a 3 anos e meio, ele deu o quê? A sua vida. Para quê? Para que nós pudéssemos ser salvos. Então toda a obra da palavra, do reino, da estrutura bíblica é sobre generosidade. É muito bom que a gente saia, cada um que está aqui nessa manhã, entendendo isso, para que você fique sensível a você ter interesse com as necessidades dos outros, e você entender que Deus vai se interessar pelas suas necessidades. Você pode até não atingir as necessidades dos outros na sua plenitude, mas eu te digo, Deus vai atingir as tuas necessidades na tua plenitude, amém? Porque Deus é sábio, Ele sabe tudo que eu preciso em todas as áreas da minha vida, em todas as áreas da tua vida. Eu falei dar tempo, Jesus deu tempo, deu sua salvação, dá tempo para o conselho. Você já pensou o que é isso? Você poderia dizer: mas Faustino, eu até nem estou participando desse momento da igreja, porque eu não tenho condições financeiras. Mas você tem tempo, querido? Então você pode dar tempo, amém? Tempo para um conselho, tempo para dar um telefonema para uma pessoa, para um parente, para um pai, para uma mãe, para um amigo. Dá uma palavra de incentivo, tempo para orar por aquela pessoa. Não tem desculpa para que a gente não dê alguma coisa a alguém. Não há como você mudar nada a alguém, porque sempre você vai ter alguma coisa. Dá tempo, dá um telefonema, um elogio, uma palavra de exortação, amém? Você já teve tempo para dar uma palavra de exortação? Vou fazer um testemunho breve aqui, porque eu não quero me deter a isso. Eu tenho um grande amigo, um homem de Deus, e esse homem era muito amigo, era mais do que eu hoje. E eu comecei a ver algumas coisas erradas na vida dele, e eu comecei a me inquietar, porque afinal de contas eu sou amigo dele. Você já viu algum amigo seu fazendo algo errado e você não teve coragem de fazer nada por ele, de dar uma palavra? É muito bom, meu irmão, você dar uma palavra de exortação. Você fica alegre, você inclusive, você olhar para cima da pessoa, né? Porque ele não me deu uma palavra de elogio. Mas você tem que coragem de dar uma palavra de exortação a uma pessoa que muitas vezes está no nível superior a você, espiritualmente falando. Você tem coragem? Precisa ter coragem, queridos. E Deus cobra isso de nós. E eu comecei, orei, chamei outro irmão que era muitos amigos, 3, e disse: olha, a gente precisa falar com fulano e tal. E marcamos um dia para falar com ele. Não foi fácil, porque essa pessoa conhece a Bíblia demais. É um homem de Deus, um homem de oração, um homem que canta, um homem que... É uma bênção esse homem. Eu disse: meu Deus, como é que eu vou falar com esse homem? Como é que eu vou chegar para ele? Um homem de ministério. E eu até tentei não ir, mas aí você sabe
quando você recebe uma palavra de Deus, aquilo vai ficando mais forte dentro de você. E um dia, aqui no almoço, nós fizemos esse almoço. O que aconteceu? Esse homem não recebeu a palavra de Deus. Isso fazem mais ou menos 15 anos. Esse homem de Deus continua com os mesmos problemas naquela área que nós conversamos. Mas eu fiz a minha parte. Amém? Nem sempre a sua palavra vai ser aceita por uma pessoa. Mas você está diante de Deus livre daquilo que você falou. Então você tem coragem de dar uma palavra de exortação, de uma palavra de elogio. Irmão, vai, eu estou contigo. Conta com as minhas orações. Conta comigo, querido. Eu vou orar com você. Eu vou pegar com você nisso. Então, temos que ter tempo para isso.